Louvado seja Deus. Nós temos alguns minutos, eu quero bater um papo com vocês. Coisa bem breve, bem rápida. Bate-papo de casa. A gente vai falar um pouquinho com vocês sobre discernimento dos tempos. O título da mensagem é Chegou a Hora. Nós queremos trazer uma afirmação para a igreja nessa manhã. Eu acredito, queridos, que Deus está soprando um tempo e uma movimentação. Eu acredito que Deus está fazendo coisas nos nossos dias que, se você olhar para o seu entorno, para as pessoas com quem você está convivendo, com quem você está lidando, você vai perceber que tem muita coisa espiritual acontecendo na vida de pessoas que você até mesmo nunca esperava. E você está vendo a movimentação do Espírito acontecer sobre a vida dessas pessoas de maneira assim. As coisas estão fluindo e simplesmente acontecendo. Pessoas sendo convencidas de pecado, justiça e juízo, pessoas retornando para Jesus. As igrejas estão sendo nos nossos dias abarrotadas de pessoas novamente, porque Deus, de fato, Ele está soprando no nosso meio um tempo. É um tempo que Ele já profetizou sobre as nossas vidas, é um tempo que está lá em Amós, a gente vai ver isso, mas é um tempo em que Deus está colocando de novo ordem em todas as coisas para que a sua noiva possa ser adornada. Haveria um tempo, amados, na nação, haveria um tempo na humanidade, haveria um tempo nas nossas vidas que Deus traria de volta todos aqueles que são seus. O Luiz, quando estava orando hoje, ele muito bem disse e muito bem profetizou. Ele falou sobre quando nós, às vezes, perdemos, a percepção de que aqueles que são nossos ainda estão lá fora, às vezes ainda não alcançados, ou às vezes desviados dos caminhos do Senhor. Às vezes nós entendemos que é o nosso fim, que é o fim deles, e não é. Deixa eu dizer para você, olha, quando de fato houver fome na terra, as pessoas sempre vão afluir para a casa que tem pão. Amém? Quantos creem nisso? Havendo fome na terra, os seus familiares vão buscar sua casa, tenha certeza disso. Havendo sede nas nossas vidas, as pessoas de fato vão encontrar em você que você serve a um Deus que é um manancial de muitas águas. E nós estamos vivendo esse tempo como igreja. Pessoas estão nos procurando, muitos de vocês têm sido procurados, muitos de vocês estão discipulando pessoas, caminhando com pessoas, dando direção às pessoas, falando para as pessoas a respeito do Evangelho que salva, liberta e cura, dizendo a respeito de todas as coisas. A Bíblia nos ensina nos Salmos que uns acreditam em carro, outros acreditam em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor nosso Deus. Amém? Aquele que fez os céus e a terra e aquele que cuida de todas as coisas, ninguém pode fazer como Ele. Então isso tem assim me inspirado muito nos nossos dias. Sabe por quê, amados? Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? E Deus está, assim, nos chamando e nos dando discernimento a respeito dessa hora, desse momento. Eu queria ler com você Gênesis capítulo 41, versículo 53. Vamos entender um pouquinho a respeito desse momento e dessa hora. Gênesis, está aí no telão se você não trouxe Bíblia. Mas se trouxe, vou esperar você abrir. Gênesis 41, 53 a 56. Vamos lá? Diz assim a palavra: Assim chegaram o fim de 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo chamou a Faraó, clamou a Faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam tudo o que ele disser, quando a fome já se havia instalado. Vamos lá? Falar um pouquinho sobre isso. Entender que não só os tempos de fome e de sede, mas que Deus ainda busca pessoas que possam governar num tempo de escassez. Eu acredito que você e eu temos sido levantados por Deus para nós servirmos num tempo de escassez.
Sabe por quê, amados? Porque os valores morais da humanidade estão se deteriorando. Os valores morais da sociedade, eles estão cada vez mais perversos, mais perdidos. E em tempos de caos, em tempos de dificuldades e de lutas, Deus sempre vai procurar homens e mulheres que ainda têm uma chama no seu espírito, que carregam princípios e valores que são bíblicos, que carregam a verdade. Quando Jesus vem, Jesus não vem num tempo muito diferente do nosso. Aliás, amados, nós às vezes achamos que nós estamos assim no fim de todas as coisas, mas você vai ver ao olhar para a Bíblia que algumas cidades, algumas pessoas, eles vivenciaram e viveram coisas muito piores que nós. Quando você olha lá para o Antigo Testamento, Deus trazendo a mão, pesando a mão sobre Sodoma e Gomorra, havia uma perdição completa na vida daqueles homens e daquelas mulheres naqueles dias. Eles perderam completamente a noção de todas as coisas. A Bíblia diz que eles já não tinham mais nenhum princípio moral que os governasse, e por isso Deus teve que trazer destruição sobre a terra. Existem momentos na sua e na minha vida que nós nos envolvemos com circunstâncias e situações das quais nós ficamos assim, chocados, pasmos. Mas a grande realidade, amados, é que a humanidade sempre esteve e sempre viveu essas mesmas coisas. Sempre esteve debaixo desse mesmo processo. Quando o pecado entrou na raça humana, a partir do momento em que o homem pecou, a Bíblia diz que então, por conta do pecado, a raça humana ela passa a viver uma nova fase, um novo momento. Um momento onde nós estamos debaixo de uma lei que impera toda a humanidade, que é a lei do pecado e da morte. Antes da queda, era tudo muito diferente. É por isso que a Bíblia nos ensina que até a criação lá fora anseia pelas manifestações dos filhos de Deus, porque a criação lá fora, ela deseja que tudo seja restaurado. Porque Deus haverá de restaurar todas as coisas naquele grande dia. E tudo será como no princípio, amados. Então não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, e tudo será como no princípio. Quando Deus, à tardezinha, descia para conversar com Adão e com Eva. E Deus nos dá esperança de novo de que nós estamos caminhando para um tempo assim. Mas a questão é, embora nós estamos caminhando para o retorno de tudo, o que nós precisamos perceber? Como isso se dá no meio ou em meio à nossa trajetória. Como nós caminhamos nesse retorno? Quantos estão retornando para o centro da vontade de Deus? Você tem consciência disso? Você tem consciência de cada dia que passa, o que você mais faz é voltar ao passado e não caminhar ao futuro? Sabia disso? A igreja, amados, quanto mais o tempo passa, mais ela retorna. Nós olhamos muito para o futuro, as promessas que Deus tem para nós olhamos para o Apocalipse, nós olhamos para as profecias que estão se cumprindo, nós olhamos para as bênçãos que Deus nos prometeu, nós olhamos sempre para o futuro. Mas o que Deus está fazendo conosco é nos trazer de volta a essência e a primazia de todas as coisas. É quando nós tínhamos uma intimidade com Deus antes da queda e que Deus vinha todos os dias se relacionar conosco, como Ele fazia com Adão. E Ele falava face a face com Adão, e Ele conversava com Adão, Ele discutia das coisas do jardim com Adão. Deus está fazendo isso conosco, quando Deus nos traz de novo a consciência de que sem Ele nós nada podemos. Agora, em entender tudo isso, amados, nós precisamos discernir algumas coisas em relação a essas movimentações. Às vezes nós olhamos para a vida das pessoas, para a vida daqueles com quem caminhamos, ou para algumas pessoas que nos inspiram na palavra de Deus, algumas pessoas até que nos inspiram nos nossos dias, que são contemporâneos nossos, às vezes nem convivem conosco, mas nós seguimos essas pessoas pelas mídias sociais, nós observamos muitas questões na vida dessas pessoas, são missionários, homens e mulheres de Deus, pastores, pastoras que Deus levanta, homens que são separados para um propósito. Nós ficamos assim, muito empolgados com essas pessoas, mas deixa eu dizer para você, quando olhamos para essas pessoas, achamos que na vida dessas pessoas tudo aconteceu de repente. Nós achamos e nós entendemos que a hora de Deus na vida de um homem ou de uma mulher que Ele levanta, as coisas acontecem do dia para a noite, e não é assim, queridos. Nós estamos lendo a respeito de José, que foi levantado como governador do Egito, ao ponto do próprio rei daquele período dizer: olha, façam tudo quanto José mandar, é com ele, não é comigo. Eu dei um anel a esse menino, eu dei um anel a ele, tudo quanto ele declarar deve ser feito. Quando nós olhamos para a vida de José, nós não conseguimos compreender muitas coisas. Amados, a Bíblia ela não relata exatamente, de maneira precisa, quanto tempo José ficou preso, mas aproximadamente quase 12 anos pelos estudos, porque você vai ver no período de reinado de Faraó.
e o que foi acontecendo no período do seu reinado. Foram quase 12 anos dentro de uma prisão. Um menino que foi invejado pelos seus irmãos, um menino que foi vendido como escravo, um menino que foi depois perseguido pela sua patroa, uma vez que agora ele está no Egito, a esposa de Potifar coloca os olhos nele, ele precisa correr dela e depois ele fica um bom período preso. E aí quando nós olhamos para a vida de José, porque nós lemos os capítulos da Bíblia assim em fração de minutos, nós achamos que do capítulo 1 para o 2, do capítulo 2 para o 3, do 45 para o 46, nós achamos que é assim, que as coisas acontecem assim. Mas Deus, amados, quando de fato Ele traz sobre as nossas vidas o seu tempo e a sua hora, aquilo que está acontecendo, o de repente, que tantas vezes nós dizemos, olha, tudo aconteceu na vida dele, então de repente, né, conheci esse menino ontem, hoje ele é uma referência, seja na vida profissional, seja na vida espiritual, seja na vida emocional, seja... Nós olhamos para a pessoa e nós achamos que tudo aconteceu assim. Não é assim, queridos. Lemos textos na Bíblia e esses textos às vezes indicam que essa velocidade é na velocidade daquilo que nós estamos lendo. A Bíblia diz que os discípulos então estavam reunidos num cenáculo. E de repente, a palavra lá é de repente, veio uma língua de fogo. E eles foram cheios do Espírito Santo. Essa palavra de repente nos dá a ideia assim, ó, eles entraram ali com 15, 20 minutos. Amados, esses discípulos estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no jejum há tempos. Desde que eles compreenderam que Cristo era o Cristo, desde que eles compreenderam que a salvação havia chegado à terra, desde que eles compreenderam e começaram a se devotar a Jesus, sobre os seus ensinos e os seus preceitos, sobre a sua verdade e a sua palavra, esses homens e essas mulheres estavam se reunindo em oração de casa em casa, partindo do pão. Atos capítulo 2, verso 42 a 47 nos ensina isso. Mas quando nós lemos lá a respeito do Espírito Santo, existe uma palavra lá, de repente veio sobre eles. Olha, eu não sei há quanto tempo você está sofrendo, há quanto tempo você está enfrentando, há quanto tempo você está esperando, há quanto tempo você está buscando, mas deixa eu dizer algo para você. Na vida daqueles que de fato não negociam os princípios e os valores bíblicos, a palavra de Deus, haverá um de repente na sua vida. É só questão de tempo. Nós não sabemos que tempo é esse. Eu não sei se é hoje, eu não sei se é agora, eu não sei se é até terminar o culto, mas Deus, Ele segue no controle de tudo. Nós precisamos entender, amados, nós precisamos perceber que Deus deseja nos colocar na posição central da sua vontade. Não tem a ver com o fato de nós sermos uma coisa ou outra, tem a ver com o fato de nós sermos o que Ele deseja que sejamos. Às vezes nós buscamos posições porque nós estamos preocupados com a elite, nós estamos preocupados com o nosso status, nós estamos preocupados com os nossos valores, nós estamos preocupados com os nossos sonhos, nossos projetos, e nós galgamos e buscamos muitas coisas. Não há problema nisso, amados. Você tem que estudar, você tem que se capacitar, você tem que crescer, você tem que... Porque a Bíblia também nos ensina a respeito de todas essas coisas. Mas sabe qual que é a pior frustração da vida de um ser humano na face da terra? É quando ele luta por todas essas coisas e ao chegar no topo de tudo ele se sente vazio. Porque ele não entende o que ele está fazendo naquela posição, e ele entende que aquela posição não está dando a ele o que ele sempre buscou. Porque a pessoa sempre buscou isso, sempre foi um desejo dela alcançar aquilo. Mas quando ela está nessa posição, ela não consegue compreender o porquê que o vazio está moendo, matando ela por dentro. Os homens mais miseráveis da terra são os milionários que conhecemos. Quantos sabem disso? Sabe por quê, queridos? Eu não tenho nada contra a riqueza. Pelo contrário, eu oro para que todos nós possamos ser muito bem-sucedidos, assim como o Murilo é. E quando nós formos bem-sucedidos assim, como o Murilo, que nós possamos lembrar um do outro a entrar no nosso reino. Porque Deus nunca vai colocar algo nas suas mãos se não for para você repartir com aqueles que menos têm. E se você tem conquistado algo nessa envergadura e não tem repartido com quem está ao seu lado, deixa eu dizer algo para você. Você está cometendo um grande erro teológico. Você está desapontando severamente o teu pai. Ele não vai descer aqui, pegar na sua orelha ou pegar na sua mão. Ele não vai fazer isso. Mas deixa eu dizer algo para você, não existe nada pior na vida de um ser humano do que desapontar o Pai Celeste.
Se Deus está prosperando você, você precisa entender o princípio pelo qual Ele está fazendo isso. Nós precisamos entender o porquê que Deus colocou José naquela posição no Egito. Amados, havia um propósito. Desde os dias que os seus irmãos perseguiram ele ainda na infância, que os seus irmãos ficaram com inveja dele, porque entendiam que o pai dava preferências a ele, porque deu a ele uma túnica colorida. Os irmãos eram assim, pé da vida com ele. Aí o menino tem um sonho, os irmãos ficam cabreiros. Aí conseguem convencer o pai também de que o menino era um sonhador. O menino tem um sonho e o pai também fala: José, você está doido? E ele falou: eu não. Ele está doido. Eu só sou um vaso. Deus está nos levantando, amados. Nós precisamos entender que haverá fome na terra. Amós capítulo 8, verso 11 diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome à terra e sobre toda a terra, não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Deus está trazendo fome sobre a terra, sede sobre a terra. Qual que é a nossa questão nesse processo? O que nós precisamos discernir como igreja? Que às vezes você está envolvido e envolvendo-se com pessoas famintas e sedentas, e você não está percebendo que a fome delas não é pão humano. E aí elas estão assim, cheias de projetos e sonhos, e você fica bombando os projetos e sonhos humanos dela, quando na verdade você deveria olhar para ela e dizer: olha, eu sinto que existe uma insatisfação dentro de você em tentar acertar em todo tempo, em todo momento. Será que essa insatisfação sua não seria uma busca mais intensa por aquilo que Deus tem para você? Nós precisamos conduzir as pessoas, amados. É isso que José está fazendo, conduzindo seus irmãos, a sua família. É isso que José está fazendo no período e no propósito em que Deus está trabalhando na vida dele. Então eu quero falar sobre alguns princípios com você a respeito dessa palavra. Primeiro deles: quando Deus se mover em seu tempo na sua vida, esteja bem resolvido. Amém? Você precisa estar bem resolvido. Alguns de nós, amados, somos colocados em posições de destaques ao longo dos anos. Alguns de nós conseguimos conquistar o que nós tanto sonhávamos e buscávamos. Mas quando nós estamos nessas posições e quando nós alcançamos aquilo que nós tanto buscávamos e esperávamos, agora nós pisamos aqueles que nos ofenderam no passado. Porque nós não temos o nosso emocional bem resolvido. A nossa vida emocional é algo muito importante dentro do processo espiritual, sabia disso? Pastor, olha, eu tenho muitas dificuldades espirituais. Lógico que você tem, porque as tuas emoções, elas são um caos. Esse é o problema da humanidade. O problema da humanidade é que a humanidade não consegue fazer distinção entre uma coisa e outra. E como o nosso emocional, às vezes ele é muito, mas muito distorcido, abalado, e nós temos muitas lutas e frustrações, muitas dores, não conseguimos fazer uma exegese clara da vida espiritual que temos. Você precisa estar muito bem resolvido. José foi levantado, amados, e um dia ele teve um reencontro com os seus irmãos, ele teve um reencontro com a sua família, mas ele entendeu que quando Deus o levou àquela posição de escravo, o levou àquela posição de prisioneiro, o levou àquela posição de humilhado, ele estava entendendo que tudo vinha de Deus. A igreja precisa entender isso. Deus deseja e ama que eu e você prosperemos, mas, amados, nós precisamos entender o princípio que Jó nos coloca. A mulher de Jó falou: amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó. Que raio de Deus que é esse? Meu pai do céu! Aí ele falou assim: por que eu vou amaldiçoar o meu Deus e morrer? Ela falou: porque olha o que ele está fazendo com você, você está se coçando com um caco de telha. Você se tornou uma vergonha, um opróbrio para a humanidade. E Jó falou assim: olha, deixa eu dizer algo para você, querida. Tem uns maridos que falam meio diferente, mas Jó foi educado. Falou: você está falando como uma nécia. Louca, né? Você está dizendo aí as coisas, você está na loucura, filha. Haveria eu de glorificar a Deus quando tive tudo e agora que eu não tenho nada, eu vou dar as costas para o Deus que me colocou nesse mundo? Temos crente na igreja, hein? Por que a gente glorifica a Deus só quando a gente tem, amados? Mas quando as provações vêm, nós entendemos que é o diabo. Por que tudo você culpa o diabo?
Às vezes Deus nos separa por um período de tempo, amados. Ele nos tira de cena. Deus tirou José de cena por quase 12 anos. Tirou ele de cena. Nós entendemos tudo hoje porque nos foi escrito, mas esse menino estava sumido. Para o pai Jacó ele nem existia mais. Havia morrido. Deus nos tira de cena porque Ele está trabalhando no nosso interior para um tempo, para um propósito específico na terra. Haverá um momento que os enfermos precisarão do toque das tuas mãos para que eles sejam curados e levantados. A igreja está na terra para isso, queridos. Para abrir os olhos aos cegos, para trazer consolo àqueles que estão aflitos, para declarar que existe um Deus de alegria nos céus, que tira as vestes de cinza e coloca vestes de louvor mesmo em meio aos caos da vida. Alguns irmãos vencem, outros irmãos não vencem da maneira que nós esperamos que eles poderiam vencer. Hebreus capítulo 11 nos ensina que muitos foram libertos pela fé, mas nos ensina também que muitos foram degladiados, comidos por leões, atearam fogo nos nossos irmãos vivos. Hebreus nos ensina isso. Então nem tudo termina da maneira que nós esperamos em relação à nossa percepção humana, mas a Bíblia diz que todos eles foram citados porque eles honraram a Deus com as suas vidas na terra. Amados, nós estamos orando pela Vitória, prima da Giovana. A Vitória está passando uma luta tremenda. Estava passando uma luta tremenda. Começamos a orar por ela. 30 e poucos anos a menina. 3 filhos, um pequenininho. Câncer. Metástase. Pegou tudo. 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 E ela já não estava mais aguentando. E ela começou um processo, e ela esperando pelo nosso SUS, que é uma bênção, mas é demorado. Não reclame do SUS, queridos. O Brasil é o único país que tem esse sistema de saúde. Lá fora, se você não tiver dinheiro, você morre. Se obturar um dente lá, a Milena ia ficar rica lá nos Estados Unidos. Se obturar um dente lá, você deixa um carro, uma casa, para obturar um dente. Fazer um canal, então, aí você já arranca tudo, fala, deixa banguela esse trem. Mas ela está esperando há muito tempo pelo SUS para poder entrar para fazer cirurgia. Então depende de todo um processo dos trâmites que muitos de nós conhecemos muito bem. E na semana retrasada nós tivemos a notícia de que ela conseguiu um encaixe. E aí Deus começou a colocar as mãos sobre o que ela estava vivendo, e com todos os exames, com todos os tumores, com toda a metástase, tudo comprovado, queridos. O médico deu uma olhada nos exames dela nesse encaixe e falou assim: filha, nós temos que te operar urgente, porque para que a gente possa dar a você mais alguns dias de vida para os seus filhos, porque não tem condição. Então marcaram a cirurgia dela para terça-feira passada, agora, essa semana. Então entramos num tempo de oração por ela na terça-feira, a igreja tem orado, eu quero agradecer a oração de todos os irmãos. E na terça-feira, umas 10h30 da manhã, ela internou na segunda para operar na terça. Já ia fazer cirurgia. E aí na terça, umas 10 horas da manhã, a gente recebe um WhatsApp dela, falando com a minha sogra, falando assim: tia, a senhora não acredita o que aconteceu. Eu passei por todas as máquinas. Eu fiz tudo o que a senhora pensar, tomografia, raio-x, fiz tudo. Não existe mais nada no meu corpo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, amados, porque Deus ainda opera nos nossos dias. Ela entrou para operar, mas havia um quarto homem dentro da fornalha. Ele estava operando, queridos. Ele estava operando onde nós não vemos e onde nós não percebemos. Agora, ela é mais crente do que a mim e a você, porque Deus a livrou, e muitas vezes nós não somos libertos daquilo que nós desejamos. Nós estamos orando pelo Celso, um outro irmão. Também está todo tomado. Ele não teve a mesma experiência que ela ainda. Mas se ele vier a não ter, ele não é menos santo do que ela, e nem ela menos santa do que ele. Você entende? Não tem a ver com isso. Mas tem a ver, amados, com o que nós precisamos discernir naquilo que Deus está fazendo. Se Deus deu a ela mais tempo de vida, arrancando toda a metástase cancerígena que ela tinha, ela precisa entender o propósito pelo qual Deus está fazendo isso.
Nós precisamos entender, amados, por que Deus nos liberta das drogas, por que Deus nos tira de onde nós estávamos. Chegou a hora da igreja compreender a movimentação do seu espírito. Por que Deus nos restaura em família? Por que Deus restaura o seu casamento? Quantos aqui tiveram o casamento restaurado? Vamos lá, rapidinho. Por que Deus restaurou o seu casamento? Você já se perguntou? Você perguntou por quê? Deus, eu sei que chegou no fim, ela poderia não ter aceitado mais, ter batido o pé e firmado o garrão mesmo e não, e pronto. Ou ele poderia não ter aceitado mais, mas houve uma segunda chance. Senhor, por que o Senhor fez isso na minha família? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Você acha que é porque ele se preocupa com os seus prazeres carnais? Que é essa mulher ou esse homem que você ama e você não consegue agora beijar outro? Não, queridos. Deus, ele não está comprometido com a nossa vida de prazer. Ele está comprometido com a nossa vida de propósito. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Nós precisamos entender. Nós temos um menininho bem simples aqui na igreja, mas simples do simples, simplório, assim, sitiante ele é. Essa semana o Edgar me ligou e falou assim, cadê o Edgar, tá aí? Vai vir à noite. Essa semana o Edgar me ligou e falou assim, pastor, abriu uma vaga aqui, tem alguém desempregado na igreja? Tá, uma vaga assim, assado. Eu falei assim, tem, filhote, tem um menininho que o Renatão tá dando uma força para ele, esse Sibério, mas o menininho é simples do simples, qual que é a função? Aí ele falou, trabalhar numa empresa, a função assim, eu falei, salário, ele falou, bom. Eu falei, bom, o que é bom para você, né? Aí ele já falou para mim o salário, era bom mesmo. Tem direito a uns tickets, uns negócios ainda, adicional, além do bom que era. Eu falei, nossa, isso aí é aposentadoria para esse menino. Ele trabalha um mês ganhando isso aí, ele não precisa trabalhar o restinho de ano. Aí ele falou assim, e como é que é, pastor? Eu falei assim, ó, liga pro Renatão, pega o telefone dele que eu não estou aqui. Aí ele ligou pro Renato, pegou o endereço do telefone do menino, ligou a esposa que atendeu. Eu queria falar com seu marido, tal. Ela falou, ixi, eu fiquei com o celular hoje, ele está sem celular em casa, porque hoje eu vim fazer uma faxina, porque tá os dois desempregados, um dia eu venho fazer faxina e ele cuida da nenê. Nenezinha desse tamanhozinho assim, igual essa não é apresentando, mas um pouquinho maior. Aí o Edgar falou, não, eu vou na casa dele. Foi na casa dele, pegou o menino e falou, ó, uma proposta de emprego pra você, falamos com os meninos lá da igreja, tal. Aí ele ficou tudo animado, que ele está procurando emprego e não consegue, porque ele é muito simplório, queridos. Vocês não estão entendendo. Aí ele falou, não, pera aí que eu já vou me ajeitar. Aí entrou lá dentro, shortinho assim, chinelo, menininha no colo e saiu para fora e veio pro Edgar. Falou, vamos lá fazer entrevista. Edgar deu uma olhada assim e falou assim, pastor, é contra tudo e todas as possibilidades de contratação. Eu falei, entra no carro. Aí o Edgar falou assim, fiquei com vergonha de perguntar, né? Mas foi conversando, falei assim, não era melhor você ter posto uma calça para a entrevista? Aí ele falou, não achei minha calça. Às vezes não tem, queridos. Não é que não achei. Ele falou, não, Deus está no controle. O Edgar já espiritualizou, falou, vamos nisso que Deus está no controle. Aí chegou lá na entrevista, aí foi falar com o proprietário. Chegou lá, o proprietário falou assim, o Edgar está aí e tal. O Edgar é amigo do proprietário também. Pede para o menino entrar. Aí o Edgar falou, dá a nenezinha para mim, né? Pôs a nenezinha, ela abriu a boca desse tamanho, assim, Aí ele falou, nossa, a menina está fazendo um escândalo. Ele falou, rapaz, ela não fica sem mim. Catou a menina, entrou com a menina dentro da sala, de short e chinelo. Sentou. O Edgar falou, rapaz, eu nunca vi entrevista dessa. Aí o cara fez a entrevista com ele, conversou. O Edgar orando em línguas lá fora, né? Clamando pelo sangue, pelos anjos, pelos arcanjos, pelos serafim, querubim. Aí acabou a entrevista, aí abriu a porta assim, aí o Edgar deu uma olhada assim, bem no olho do empregador assim, e falou, menino precisava tanto de uma oportunidade, rapaz. O Edgar ficou constrangido, né? Ele falou, a oportunidade foi dada, ele começa amanhã. Deus é Deus, filho. Sabe por quê? Hoje é manhã de aplaudir Deus, nós vamos aplaudir Deus nessa casa hoje. Hoje é dia de aplaudir ao Senhor. Porque Deus está fazendo, apesar e independente das nossas circunstâncias e limitações, amados, porque é assim que Deus faz.
Porque quando Jesus foi chamar os discípulos, ele olhou um menino de short também e de criança na mão e tudo torto. E ele falou: vem, Pedro. Estou usando uma metáfora. Quando Jesus olhou para os discípulos, não enxergou o que nós enxergamos hoje, homens cheios do Espírito Santo. Era tudo curva de rio, filho. Murilo, mesmo antes de ser rico, você precisa de ver o que era esse menino. Vamos lá. Deus tem um propósito. Sabe o que o Edgar falou para esse menino? Falou: filho, abraça essa oportunidade que Deus está te dando, faz certinho, Deus vai te colocar no outro patamar de vida. Ele falou: estou nisso. Então Deus está fazendo. Mas e se Deus tivesse falado não para a entrevista dele? Deus segue sendo Deus. Só que Deus nos prepara para tempos. E quando Deus está nos preparando, a segunda coisa que eu queria que você entendesse sobre José: não peça favores. Se Deus está trabalhando, não peça favores. Ah, pastor, Deus está me abençoando, Deus não está... Mas você está de casa em casa batendo palma, pedindo favor para os outros. José estava dentro da prisão, filho. Ele olhou para o copeiro do rei, que ele tinha interpretado um sonho do copeiro e do padeiro. Aí José falou assim para o copeiro: quando você estiver lá diante do rei, lembra do meu nome lá, fala para o rei que eu estou aqui ainda, injustamente. A Bíblia diz que o copeiro saiu dali, queridos, e esqueceu de José por 2 anos. Memória deve ter amnésia esse trem. Ficou 2 anos preso ainda sem o copeiro lembrar dele. Outro dia eu ouvi um pastor falando sobre isso, achei muito interessante. Sabe por que o copeiro não lembrou? Porque era assim, era o copeiro e o padeiro. O sonho é que um seria morto, o outro ia viver. Aí José teve a revelação e falou assim: olha, o padeiro vai morrer e o copeiro vai viver. O padeiro já saiu da prisão. Sabia que é para forca, filho. Eu vi uma metáfora sobre isso, é o seguinte: se o copeiro lembra o rei de José naquele dia, o rei tinha acabado de perder o padeiro. Do que o rei estava precisando? De um padeiro novo. Ah, José está lá? Traz aqui, estou precisando de um padeiro, acabei de matar o meu. Mas Deus não queria que José fosse um padeiro. Deus queria que ele fosse um governador. Entendeu? Então Deus está trabalhando, não fique pedindo favores, porque se é Deus que está fazendo, você precisa trabalhar com o seu ego, com as suas emoções. Você precisa ter o princípio de aprender a esperar em Deus, o tempo de Deus. É diferente, amados, de nós envolvermos pessoas no processo. Quando José começa a ser restaurado, a Bíblia diz que ele bate um papo com o faraó e diz: olha, eu queria que o senhor lembrasse dos meus pais, dos meus irmãos, eu quero envolvê-los naquilo que está acontecendo comigo. Então, ele tinha autoridade para fazê-lo, ele não ficou pedindo favor. Então, quando você estiver nas coisas de Deus, envolva pessoas no processo. Porque as pessoas que estarão sendo envolvidas no processo, elas vão estar aprendendo o que Deus está fazendo em você e através de você. Porque é assim que se discipula a gente. Às vezes nós, pastor, que material que eu uso? Uso material humano para discipular alguém. Qual material humano? O seu. Ah, que livreto que eu uso? São só ferramentas, amados. Eu não tenho nada contra você usar material A, B ou C. Não é isso. Quase que eu falei Beyoncé aqui, hein? Passou raspando assim. O que acontece? Não é nada contra isso, mas sabe o que você precisa aprender? O maior material era Cristo encarnado. Era trabalhar com seus discípulos, era mostrar quem ele era, como ele orava, como ele chorava, como ele clamava, como ele se apartava da confusão que estava na terra. Entende? Ele tinha posicionamentos. Então, ao invés de pedir favor para os outros, quando Deus está fazendo na sua vida, envolva as pessoas no processo. Você precisa envolvê-las. Eu preciso correr aí, ó. Você precisa ter o seu coração no lugar certo. Quando chega a hora de Deus te usar, o seu coração precisa estar no lugar certo. Sabe por que o seu coração tem que estar no lugar certo? Porque o coração é enganoso. José nos ensina algumas coisas como governador agora. Porque como governador, amados, o coração dele no lugar certo, ele nos dá o mesmo princípio que teve Davi, por exemplo, quando Absalão, seu filho, quis tomar o palácio das suas mãos.
A Bíblia diz que o coração de Davi estava no lugar certo quando Absalão veio contra ele. Então Davi desocupou o palácio. O problema é que se o seu coração não está no lugar certo no período de governo, você faz do governo que Deus te deu um caos para as pessoas que estão abaixo de você. O coração está errado, as motivações são erradas, as motivações são próprias, as motivações não estão conectadas com o reino. Se o coração não está no lugar certo, você faz quem está abaixo sofrer. Então, para tudo você precisa ter a sua posição de governo no lugar certo. Se você é um marido, você precisa entender que você não deve ser um carrasco. Se você é uma esposa, você precisa entender que submissão é muito diferente disso que a sociedade coloca. Você precisa entender se você é filho, você precisa entender se você é empregado, se você é patrão, você precisa entender a sua posição de governo. O coração precisa estar no lugar certo, seja o que for que você estiver fazendo. Amém? Respeite os tempos, outro princípio. Amados, os tempos, na verdade, de Deus não são os nossos tempos, e você precisa respeitar os tempos. A inteligência do processo e da construção da vida de José não foi, na verdade, ele colocar as sementes no celeiro. Foi como ele se preparou para que os celeiros suportassem tudo que haveria de ser juntado. Às vezes Deus está trazendo sementes na sua vida, mas você não está preparando a condição de poder armazenar isso. Você precisa aprender sobre isso. É gestão espiritual isso, queridos. Nossa, eu estou recebendo tanta coisa só para engordar? Não, você está recebendo e agora você está acumulando, porque haverá um tempo de fome que você vai dar a muitas pessoas. Então esse processo de como você faz a gestão de tudo que está recebendo é crucial para o resultado final. Mas existem pessoas na casa de Deus que falam assim para nós: pastor, comigo nada dá certo, comigo não prospera, comigo não acontece. Lógico que não acontece, sabe por quê? Porque a Bíblia é clara, nós estamos quebrando um princípio muitas vezes. A Bíblia diz assim, olha, Deus dá pão para quem tem fome e semente para quem semeia. Acontece que alguns de nós, Deus já saciou com o pão da vida, então a nossa fome já foi saciada e agora Ele começou a colocar semente nas nossas mãos. Sabe o que nós estamos fazendo? Comendo a semente. Não coma semente, filho, filha. Se você comer a semente, você vai ter problema no futuro, porque o dia que a fome vier, você não vai ter semente para negociar, você não vai ter semente para plantar, você não vai ter semente para as coisas acontecerem. Não coma semente, você precisa entender que a semente é para semear, a semente é para abençoar. Quanto mais eu recebo, mais eu dou, queridos. É isso, semente. As sementes devem passar por nós. Você precisa jogar lá na terra. Não coma sementes, você precisa ser inteligente no processo. Ah, mas eu estou com fome. Está com fome? Você precisa ir para o pão. E você precisa entender o propósito da semente na sua vida. Eu finalizo. Não se prenda ao seu passado. Eu finalizo dizendo algumas características sobre José. Eu vou até avançar com vocês rápido. Diz assim: José aprendeu a viver em meio aos irmãos que o invejava e desejava o seu pior. Olha, queridos, nós precisamos entender que no nosso passado, às vezes nós não conseguimos ter vitória nessas áreas, mas agora você precisa aprender a ter. Se você naufragou lá no passado, não conseguindo conviver com pessoas que te apunhalaram, te esfaquearam pelas costas, você já não é mais uma criança. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele estava na fase de juventude, adolescência. Mas quando José vai governar o Egito, ele já é um homem. O tempo passou, amados, e ele percebeu e entendeu que a maturidade se fazia necessária no processo. Então, se você não conseguiu lidar com as frustrações do seu passado, com as apunhaladas que você tomou nas costas, hoje você não é mais uma criança. Aprenda isso. Outra coisa: na casa de Potifar, José aprendeu a lidar com as coisas mais lindas que já tinha visto, sem tocar em nenhuma delas sequer. Quando Deus está colocando você numa posição, você precisa entender o que você pode e o que você não pode colocar a mão. José não colocou a mão na esposa de Potifar, ele sabia que não podia. Às vezes nós estamos no ministério, às vezes nós estamos servindo, às vezes nós colocamos a mão onde não devemos. José teve que aprender isso. Por que nós agimos assim? Porque o nosso passado nos condena, porque nós temos um passado de queda e de pecado, e nos ensina que as oportunidades que Deus nos dá. Eu vou te dar um exemplo.
Ó, nós vamos embora agora, e aí você fala assim ali para alguém que está com você ali na porta, saindo para o carro. Você acredita que eu achei R$200 debaixo da cadeira ali na igreja? Como que você achou, irmão? Está dentro da igreja. Deve ser de algum irmão. Mas nós fazemos assim, porque o mundo nos ensina assim. O mundo nos ensina que se estava em um lugar assim, é seu, não é seu. Deveria pelo menos perguntar, é de alguém, ó. Vai aparecer um monte de dona às vezes, né? Mas você deveria perguntar. Porque nós fazemos assim, nós colocamos a mão naquilo que não é nosso, e nós dizemos, ainda espiritualizamos. Nossa, Deus me abençoou, além de ir no culto, hoje ganhei 200. A gente age assim com as coisas. Irmãos, eu já lidei com atendimentos que o cara adultera, trai a sua esposa, pega a esposa de outro, destrói outra família, destruiu a dele, está destruindo outra. No final de tudo, no frigir dos ovos, quando a corda arrebenta mesmo, a mulher que ele tomou do outro fica para ele, e ele fala assim, tá vendo como Deus nos abençoou? Nós éramos para ser um do outro. Que insanidade, queridos. Como que éramos para ser um do outro? Porque é assim que nós fazemos. Nós temos um passado que nós achamos, porque agora nós temos a vitória que nós desejávamos, Deus está abençoando. Não está. Não é bíblico. Não coloque a mão naquilo que não é seu. Como governador do Egito, ele aprendeu a governar sem abusar de autoridade, da autoridade que Deus havia dado a ele. Não seja abusivo com as pessoas pela posição que você tem. E aqui é uma linha muito fina. Por quê? Porque é assim, ó, às vezes o marido abusa muito da esposa, mas às vezes a esposa também abusa muito do marido. Porque nós temos aí uma linha de manipulação em processos de relacionamentos, ok? Às vezes os filhos abusam muito dos pais, fazem dos pais gato e sapato. Aí você olha para os pais, dá dó. Porque os filhos são manipuladores. Cuidado. Não tenha a posição que Deus te deu para que você possa oprimir e abusar de outros, ok? E eu finalizo. José, ele manda buscar... vou fechar aqui para você achar que eu estou acabando mesmo. José, quando ele está no governo, ele manda buscar o seu pai e a sua família. Quando Deus te coloca num tempo em que Deus está se movendo, na hora em que Deus está se movendo, você precisa entender o que significa uma visão geracional. José poderia ter esquecido. Ele poderia ter dito, olha, eu vou deixar minha família seguir, eu não quero o mal deles, eu não quero, mas vou deixar eles seguirem, eu vou seguir minha vida. José não faz isso, queridos. Ele entende a visão geracional, e ele fala, olha, busca os meus pais e busca os meus irmãos, porque na verdade, a bênção está no meu pai, Jacó. Nós somos geracionais, e a minha família é uma família geracional. Quando Deus abrir os seus olhos para o tempo em que você está vivendo, entenda o que você está fazendo das próximas gerações. Pastor, seja bem específico, os filhos dos outros também são os seus filhos. Porque eles são uma nova geração que Deus está trabalhando, fazendo, e eles necessitam de que nós adultos possamos dar direção e caminho bíblico a eles. Amém? Agora, para parecer que está acabando mesmo, pedir para você ficar de pé, vou chamar o Ministério de Música. Abrindo um parênteses aí na nossa ministração, você viu? Eu queria agradecer os meninos lá da Quadrangular, né? O Red, o irmão dele. Você viu o que dois irmãos iguaizinhos fazem aqui em cima? Você pega dois meninos iguais assim, eles fazem um monte de coisa. Eles são gêmeos, né? Um está no teclado, outro está no baixo. E eu queria agradecer, né? Vardizão aí também, ó. Vardia da Comu. É crente. Fez até um risquinho para poder vir tocar hoje para nós. Esses meninos são uma bênção. Quero incentivar você, a gente está finalizando. Entenda a hora, o momento e o propósito de Deus na sua vida. O porquê que Ele está fazendo com você o que está fazendo. Amém? Não dê as costas a isso. Permita Deus trabalhar. Eu queria que você abrisse suas mãos. Depois nós vamos ter o último cântico. E eu quero te abençoar. Pai, no nome de Jesus, nós entendemos que nós somos uma família geracional. Uma família de discípulos. Homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, assim como foi com José no Egito, o Teu Espírito é conosco, nós cremos nisso. O Senhor está nos levantando para um tempo e para um propósito específico, e eu quero declarar, Senhor, a começar na minha própria vida,
cada um dos teus filhos possam receber 100 vezes mais do que aquilo que eles já compreenderam. A minha bênção sobre os seus filhos hoje não é material, Senhor, mas é uma bênção de compreensão, que eles possam compreender e discernir o propósito pelo qual tudo isso está acontecendo na vida deles. O que o Senhor deseja com tudo isso, o que o Senhor está fazendo com tudo isso. Por isso, da cabeça à planta dos pés, Pai, eu declaro os teus filhos sendo visitados nessa hora, e que o Senhor possa envolvê-los e movê-los na autoridade do nome do Senhor Jesus. Despede-os com segurança, dê a eles uma excelente semana e faz com que a tua palavra se cumpra na vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém.